Fala galera, aula de exercício de potencial e condutores em equilíbrio, página 214. Começando pela questão número 3. Questãozinha bem simples, né? Ele fala que você tem um próton que se movimenta entre dois pontos em que existe uma diferença de potencial. E a pergunta dele é, se o próton começa em repouso no ponto A, qual será a sua velocidade no ponto B? Vem comigo? A gente vai usar para resolver essa questão e muitas outras deste capítulo o famoso TEC, ou nem tão famoso assim, Teorema da Energia Cinética. Professor, não lembro, então vai lembrar agora comigo. Esse teorema afirma o seguinte, o trabalho resultante sobre um determinado corpo é igual à sua variação da energia cinética. Lembra que realizar trabalho é quando uma força está conseguindo deslocar um certo corpo. Neste caso da questão, a única força que está atuando é a força elétrica. Ou seja, esse trabalho daqui vai ser o trabalho da força elétrica, que para calcular, volta na nossa aula da semana passada, é igual a carga vezes a DDP na qual ele se movimenta. Aí o texto tem um pequeno probleminha, porque ao invés de usar a letra U para DDP, ele usa o ΔV, o que não é muito correto, viu? Por quê, professor? Porque quando a gente fala da DDP-U, eu estou falando do potencial inicial, VA, menos o potencial final, B. Quando ele coloca ΔV, isso daria a entender que seria VB menos VA, só que isso aqui não é verdade. Por isso que a gente não costuma usar o delta na hora de representar DDP, tudo bem? Professor, então a questão errou? Sim, na questão de notação ela não está muito correta não. Mas isso não vai influenciar a nossa resposta, tá? Isso aí não faria muita diferença para essa questão, tá bom? Então deixa eu apagar aqui, vamos continuar. Na variação da energia cinética a gente coloca, né? mv² sobre 2, final menos inicial. Mas espera aí, se o próton começou em repouso, então essa velocidade inicial aqui ó, vai dar zero, o que vai zerar toda essa expressão. Agora é só colocar os valores, certo? Nós temos a carga do próton igual à carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, a DDP de 32 volts, a massa do próton 1,6 vezes 10 a menos 27, divide por 2, e aqui a velocidade ao quadrado. Bom, como você quer um vídeo, você pode pausar para ler o enunciado de novo, certo? Você pode fazer essa conta aqui sozinho aí na sua casa, na calculadora, se quiser. Já vou colocar direto a resposta. Fazendo essa conta e tirando a raiz quadrada, a velocidade final deste próton será de exatamente 8 vezes 10 elevado à quarta metros por segundo. Prontinho. Então, nosso gabarito da questão 3 vai ser a letra C. Prontinho. Questãozinha nível fácil para médio, né? Foi basicamente a aplicação da fórmula. Partiu questão número 4. Na questão 4, ele diz que vai levar uma carga deste ponto A até o ponto B e até o ponto C. Só que cuidado com a pergunta, cuidado com o enunciado. Olha só, vou ler só o finalzinho. O trabalho realizado por uma força externa, ou seja, tem a força elétrica, né, claro, porque tem uma diferença de potencial, então tem força elétrica atuando nessa partícula, mas tem uma outra força externa, que ele não cita exatamente o que seria, mas não interessa. Qual que é o trabalho realizado por essa força externa? Ao deslocar com velocidade constante esta carga de prova do ponto A até o ponto C. Então, gente, cuidado. Se a velocidade é constante, é porque não tem variação da energia cinética. Quando a gente faz aqui, né, mv² menos mv² sobre 2, se a velocidade é a mesma no início e no final, então a variação da energia cinética vai ser igual a zero. Para resolver essa questão, eu vou usar o TEC novamente. Ó. Vai ficar assim, o trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. Só que agora eu já vou falar que a variação da energia cinética é igual a zero. Bye, bye. Ué, professor, como é que isso é possível?
Isso é possível porque tem duas forças, tem dois trabalhos atuando, né, realizando trabalho sobre a partícula. Tem o trabalho da força elétrica e tem esse trabalho da força externa. Então, aqui no trabalho resultante, eu vou colocar as duas, quer ver? O trabalho resultante é o trabalho da força elétrica. Deixa eu trocar de lado aqui para ver se melhora, pronto. Trabalho da força elétrica mais este trabalho da força externa. Então, peraí. Para descobrir o trabalho da força externa, é só descobrir o trabalho da força elétrica. Até porque eu vou passar esse cara para o outro lado, vai ficar negativo, né? Então, o trabalho da força externa nada mais é do que o negativo do trabalho da força elétrica. Que para calcular, a gente já sabe, carga vezes diferença de potencial, ok? Então, vem comigo. Trabalho da força externa é menos Q vezes U. A carga da nossa carga de prova é de 1 vezes 10 a menos 6, sem esquecer o negativo, né? E a DDP entre os pontos, e aí toma cuidado, mais uma vez, é o potencial inicial menos o potencial final. Então, fica 3 volts no ponto A, menos 1 volt no ponto C. Aqui só uma curiosidade. Perceba que do A para o B, na trajetória de A para B, não tem diferença de potencial. Eu estou carregando a minha partícula, né, numa superfície equipotencial. Essas linhas pontilhadas, né, seriam esferas. Você tem que imaginar que isso aqui é 3D, né, tridimensional. São esferas, né, são superfícies esféricas que têm todos o mesmo potencial. Então, de A para B, não teve trabalho. Só teve trabalho de verdade quando ele salta do potencial de 3 para o potencial de 1, ok? Agora, é só fazer essa conta. Nós vamos encontrar que o trabalho da força externa é de menos 2 vezes 10 a menos 6 joules. Lembra que trabalho é variação de energia, então trabalho é medido em joules. Belezinha? Qualquer dúvida, lembra que tem o nosso e-mail, tá? Só para tirar dúvida, só para o plantão. Manda lá para a gente. Para encerrar, questão número 7. Para encerrar não, né? Para encerrar essa primeira parte do vídeo. Questão 7 foi uma questãozinha do PAS, tá? Banca do CESP também. Resumidamente, ele te dá duas situações. Uma situação gravitacional, uma situação elétrica. Aqui você vai ter uma massa que vai se deslocar num campo gravitacional. Aqui você tem uma carga que vai se deslocar num campo elétrico. Perceba, primeira coisa, antes de ler os itens, se eu tenho duas placas paralelas e carregadas com cargas opostas, aqui dentro, nesta região, nós vamos ter aquele campo elétrico uniforme, né? Estamos no céu de campo elétrico uniforme. Fazendo aqui as linhas, ó, paralelas e igualmente espaçadas. E lembre-se que nas bordas o campo não é mais tão uniforme assim. Nós passamos a ter o efeito de borda, beleza? Ok. Agora eu vou anotar aqui, ó, céu. Prontinho. Agora sim a gente pode fazer o que os itens estão pedindo para a gente. Primeiro item. Se na figura 2, que é a de campo elétrico, a distância entre as placas paralelas for de 2 centímetros e a diferença de potencial for de 5 volts entre as placas, né? Então a carga Qzão estará sob a ação de um campo igual a 250 newtons por coulomb. Pessoal, lembra do seguinte, quando estamos no céu, quando o campo elétrico for uniforme, você lembra que quem está no céu é o Edu. Lembra que ED igual a U. Ou seja, o campo elétrico vezes a distância é igual à diferença de potencial. Essa distância, eu coloco esses dois tracinhos para lembrar que tem que ser a distância na mesma direção das linhas de campo, tá? Então, se as linhas de campo estão para baixo, estão na vertical, essa distância que eu estou colocando é a distância vertical também.
que é a distância entre as duas placas. Prontinho, só fazer as contas. A distância é de 2 centímetros. Então, aqui eu vou colocar, ó, 0,02 metro, né, convertendo para o sistema internacional. E a diferença de potencial entre as placas, 5 volts. Potencial maior, potencial menor, diferença de 5 volts. Resultado, na hora que você passar dividindo, o campo elétrico realmente vai ficar 250 newtons por coulomb. Ou pode ser também volts por metro. Essas duas unidades de medida são equivalentes, tá? Newton por coulomb ou volts por metro. Pronto, primeiro item, então, está corretíssimo. Aliás, esquecemos de colocar o gabarito da questão 4, né? Perdão, menos 2 vezes 10 a menos 6 vai ser a letra C aqui. Item 2. Em qualquer um dos casos mencionados, gravitacional ou elétrico, o trabalho mecânico realizado para deslocar a partícula por uma altura h independe do caminho percorrido pela partícula entre os pontos inicial e final. Gente, item perfeito, correto. Você tem que lembrar que a força peso ou a força gravitacional, assim como a força elétrica que vai surgir nessa carga daqui, elas são chamadas de forças conservativas. E elas recebem esse nome justamente porque o trabalho independe da trajetória. Ou seja, se essa pedra cair em linha reta, o peso vai ter realizado um determinado trabalho. Só que se ela cair numa trajetória completamente tortuosa, né, aqui descendo um toboágua, por exemplo, e chegar lá embaixo também, o trabalho não muda em nada, vai ser o mesmo valor de antes. E a mesma coisa vale para essa carga. Se ela descer aqui, ó, em linha reta, vai dar o trabalho que é Q vezes U, trabalho da força elétrica. Mas se ela descer em uma outra trajetória, também não vai mudar em absolutamente nada. O trabalho continua sendo o mesmo valor. Então, o item 2 está correto, porque são forças conservativas. E o item 3, ele quer saber a razão entre a força elétrica e gravitacional entre dois elétrons separados por uma distância d entre eles. Então, você tem um elétronzinho, um outro elétronzinho, eles vão receber duas forças. Uma de atração gravitacional, lembra que gravitacional é sempre de atrair, mais uma força de repulsão elétrica. Eu quero saber a razão entre as duas. Bom, se ele pede a razão, você já vem aqui e escreve, ó. Eu quero a razão da força elétrica pela força gravitacional. O cálculo da força elétrica entre duas partículas, entre duas cargas pontiformes, é a famosa lei de Coulomb. Vai ficar assim, ó, constante, carga vezes carga. Professor, o elétron não é negativo? Aqui você coloca as cargas em módulo, ok? E divide pela distância ao quadrado. Então, aqui em cima eu tenho o cálculo da força elétrica, dividido pela força gravitacional, lei da gravitação universal, Isaac Newton. Então, aqui você vai ter a constante Gzão, produto das massas entre os dois elétrons, dividido também pela distância ao quadrado. Lembra que as duas são bem semelhantes, né? Força elétrica entre duas cargas, força gravitacional entre duas massas. Resultado, a distância aqui embaixo, ó, vai simplificar. A distância que você vai considerar é a mesma, né? Por isso que ele nem coloca o valor da distância. Agora, jogando esses valores, né, fazendo essas contas, eu vou deixar para você aí na sua casa resolver sozinho, você vai chegar nesse resultado, ó, já em notação científica, 4,2 vezes 10 a 42. Essa vai ser a razão entre as duas forças. E muita gente fica em dúvida aqui, porque ele pede a resposta em potência de 10. Aí, pô, potência de 10, marca lá 42 no gabarito, mas quando você vai ver, é 43. Pô, professor, será que eu errei alguma conta? Não, a conta é essa, mas acontece o seguinte, quando a gente vai falar de ordem de grandeza, né, você tem que analisar também quanto que vale esse númerozinho daqui, ó, o número que vem multiplicando a potência de 10. Se esse valor é maior
que 3,16, então você tem que acrescentar uma unidade na potência de 10, um valor a mais na ordem de grandeza. Ou seja, a ordem de grandeza deste número não é 10 a 42, a ordem de grandeza é 10 a 43. E esse símbolo daqui, ó, é de ordem de grandeza. Ao invés de fazer um igual, você faz esse tiozinho porque representa a ordem de grandeza. Professor, por que essa regra daqui, né? Por que tem que ser 3,16? Porque se for maior que 3,16, esse número contribui para um 10 a mais na sua conta. É como se eu falasse assim, ó. Poxa, meu número deu 9 vezes 10 a 42. Poxa, mas o 9 está bem próximo de 10. Então, minha ordem de grandeza tem que ser um 10 a mais. E o que vai aproximar ou não é o valor 3,16. Acima dele, você coloca mais um número na ordem de grandeza. Belezinha? Então, o gabarito do item 3, como era uma questão tipo B, é 0,43. Beleza? Agora eu vou apagar o quadro e a gente vai fazer mais umas questões. Questão 10, página... Estamos na 216. A questão fala o seguinte: nós temos duas cargas, uma positiva, uma negativa. Ele quer saber em quais pontos o potencial elétrico será nulo. Seguinte, lembra comigo. Carga positiva gera campo para fora e potenciais positivos no espaço ao seu redor. Uma carga negativa gera campo elétrico para dentro e potencial negativo no espaço ao seu redor. Não queremos saber de campo nessa questão, queremos saber de potencial. Então, basicamente, o que tem que acontecer para que o potencial elétrico no espaço seja nulo? Os dois potenciais têm que estar se anulando. O potencial positivo criado pela carga positiva tem que ser igual ao potencial negativo criado pela carga negativa. Só que um vai ser mais, outro vai ser menos. Quando somar, vai dar zero. Então, vem comigo. Eu vou fazer o seguinte, ó. O potencial produzido pela primeira carga, que vai ser a carga positiva, mais o potencial produzido pela segunda carga, que vai ser a carga negativa, tem que ser igual a zero. Agora é só jogar no cálculo de potencial produzido por uma carga pontiforme. Vai ficar constante, valor da carga, que neste caso é 2Q, divide pela distância, vou chamar de distância 1, beleza? Para a outra vai ser a mesma coisa, constante, valor da carga, que é menos Qzinho. Lembre-se que potencial não coloca a carga em módulo, hein? Potencial é positivo ou negativo. E divide também pela distância. Outro erro comum, hein? Você pode, às vezes, ficar viciado naquela distância ao quadrado, né, de força e de campo, mas no potencial a distância não está ao quadrado, tá bom? Isso tem que ser igual a zero. Esse termo que vai ficar negativo, eu jogo para cá positivo. Então, fica 2kq sobre distância 1. E desse lado que ficou positivo, kq sobre distância 2. Opa, deu bom porque eu já posso simplificar aqui, né? Constante vezes carga, constante vezes carga. Faz agora o produto cruzado, você vai encontrar isso aqui, ó. 2d2 é igual a d1, ou seja, a distância 1 tem que ser o dobro da distância 2. Vamos interpretar isso aqui? O potencial resultante é zero nos pontos em que a distância até a carga 1 seja o dobro da distância até a carga 2. Agora é tentativa e erro. Já que ele forneceu todos esses pontos, você tem que procurar em quais pontos a distância até a primeira carga é o dobro da distância até a segunda carga. Bom, já vou falar para você a resposta, você pode pausar o vídeo e procurar sozinho, tá? Vão ser os pontos K e L. Confere comigo. No ponto K, a distância até a primeira carga, pode contar aí, vão ser de 2 quadradinhos. 2 quadradinhos. Mas a distância até a segunda carga será de apenas 1 quadradinho. Então, realmente, a distância até a primeira carga é o dobro da distância até a segunda carga, né? Da positiva para a negativa.
A mesma coisa vale para o ponto L, quer ver? A distância da primeira carga até o ponto L, contem os quadradinhos. Tudo isso aqui, ó, vai dar 6 quadradinhos. E até a segunda carga, tudo isso aqui dará apenas 3 quadradinhos. Então, no ponto L, isso daqui também é verdade. A distância é o dobro da primeira carga em relação à segunda carga. Belezinha? Vamos agora para a questão 14. Questão 14, ele fornece essas superfícies equipotenciais e faz aí algumas perguntinhas, algumas afirmativas para julgar certo e errado. Antes da gente ler os itens, já vamos aqui entender o que está rolando. Pessoal, se essas são as minhas superfícies equipotenciais, você já consegue desvendar como que estão as linhas de campo elétrico. Professor, não faço nem ideia. Pense comigo. Lá na aula presencial a gente comentou que o campo é sempre perpendicular às superfícies equipotenciais. Ou o contrário, né? As superfícies equipotenciais são perpendiculares às linhas de campo. Então, para representar aqui, é só você fazer linhas que passem sempre a 90 graus em relação a essas superfícies. Vai ficar assim, ó. Já vou fazer uma linha aqui central. Perceba que eu fiz 90 graus em todos os pontos, beleza? Mas aí, pelo formato das superfícies, as outras linhas vão ficar mais ou menos assim, ó. Aqui também foi 90 graus e aqui também foi 90 graus. Então, as minhas linhas de campo são mais ou menos nesse formato. E eu consigo também já orientar as linhas de campo. Professor, como? Lembra da nossa aula. O campo sempre vai do maior para o menor potencial. Ou o contrário, eu anotei para vocês o seguinte: o potencial diminui no sentido das linhas de campo. Vocês concordam que o potencial está diminuindo da esquerda para a direita, certo? Então, o campo ele está orientado da esquerda para a direita. Ué, quer dizer que aqui eu tenho que ter uma carga positiva, em que o campo está saindo da positiva e entrando numa carga negativa. Ó, isso aqui é um dipolo elétrico. Nós temos deste lado uma carga positiva e desse lado nós temos uma carga negativa. Lembra que um dipolo elétrico é qualquer coisa que tenha cargas de sinais opostos, porém de mesmo módulo. Pode ser, por exemplo, a própria molécula de água, né? Aqui você tem uma carga mais quezão e se tem uma carga menos quezão. Belezinha? De boas? Agora vamos responder, né, os itens em certo ou errado. Afirmativa 1. A carga negativa do dipolo está posicionada à esquerda da figura, enquanto a carga positiva está à direita. Ele trocou, né? Então o item 1 está errado. Item 2. As linhas de força produzidas pelo dipolo vão da esquerda para a direita, sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Item 2, correto. Item 3. Uma carga elétrica inserida na superfície de 0 volts não tende a se deslocar, pois o campo elétrico nesta região também é nulo. Pegadinha clássica, não caia nessa. Não é porque estes pontos aqui o potencial é zero, não é porque o potencial é zero que o campo elétrico também é zero. Não tem relação. Você sempre vai ter campo elétrico quando você tiver diferença de potencial. Se existe DDP no espaço, então existe campo elétrico também, ok? Item 3, errado. Item 4. O trabalho realizado pela força elétrica ao deslocar um elétron de B para A é igual a 4,8 vezes 10 a menos 18 joules e independe da trajetória. Bom, vamos ver. O ponto B está mais ou menos aqui. Este é o ponto B. E o ponto A está mais ou menos aqui. Este é o ponto A. Então, você vai pegar um elétronzinho e vai levá-lo do ponto B até o ponto A, independentemente da trajetória. Bom, que é independente da trajetória nós já sabemos, porque a força elétrica que está atuando neste elétronzinho é uma força conservativa. Então, essa parte está correta. Eu só tenho que saber qual que é o valor do trabalho da força elétrica. Para isso, vamos para o nosso cálculo de Q vezes U, trabalho da força elétrica,
é a carga que está sendo deslocada vezes a DDP dos pontos em que ela se desloca. Vem comigo, o trabalho da força elétrica vai ficar, então, já que um elétron, sua carga é negativa, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E aqui na DDP, muito cuidado, gente. Se o trabalho é de B para A, então aqui a DDP é de B para A. Você coloca o potencial de B menos o potencial de A. O potencial de B vale menos 15. Então aqui é menos 15, menos o potencial de A, que é 15. Ah, beleza. Na hora que você fizer essa conta, você vai encontrar exatamente, né? O menos vai simplificar com menos, fica positivo, e vai dar certinho 4,8 vezes 10 a menos 18 joules. Pode conferir aí na sua casa, fazendo a conta com mais calma, com mais tranquilidade, ok? Então, o item 4 está corretíssimo. E o último item, item 5. Opa! Um elétron abandonado na região move-se espontaneamente para superfícies de maior potencial. Perfeito. Carga elétrica negativa, como esse elétron que a gente colocou aqui, ele tende a se deslocar para a carga positiva, vindo para as potenciais maiores. Lembra que você pode interpretar isso de duas formas. Forma número 1, pensando na força e no campo. Se o campo é para a direita e minha carga é negativa, ela recebe força para a esquerda. Essa é uma forma de você pensar. E pensando em potencial, se minha carga é negativa, ela busca sempre os potenciais maiores. E se eu colocasse uma carga positiva aqui no meio, a carga positiva busca os potenciais menores. Beleza? Agora eu vou apagar o quadro mais uma vez. Opa, o item 5 então está correto, né? Vou apagar o quadro mais uma vez para a gente fazer mais umas questões. Duas últimas questões, começando pela questão 20, lá na página 219. Agora já estamos na parte de condutores em equilíbrio, beleza? Questão 20 vai falar aí de um condutor, né, oco com raio interno R1 e raio externo R2. Afirmativa número 1. Se uma carga elétrica pontual positiva for colocada no centro da esfera, então, na situação de equilíbrio eletrostático, o módulo do campo elétrico na região entre R1 e R2 será igual a zero. Pessoal, lembra do seguinte, por enquanto eu coloquei só a carga positiva que gera o campo elétrico divergente, campo elétrico para fora, certo? O que acontece no momento em que eu coloco essa esfera oca aqui ao redor dessa esfera pontiforme, dessa carga pontiforme, né? Vai rolar aquele processo que a gente falou na aula da semana passada de indução eletrostática desse condutor. Ou seja, este campo vai induzir cargas opostas aqui no meu condutor esférico. Você pode pensar mesmo em atração e repulsão. Se essa carga do meio é positiva, então você concorda comigo que ela vai atrair carga negativa na superfície interna. Então aqui vai ficar cheio de elétrons livres, né? Cargas negativas. Consequentemente, do lado de fora aqui, né, na superfície externa, está com falta de elétrons. Falta de elétrons significa carga positiva aqui no outro extremo. Ó, cuidado. A minha esfera oca, né, ela não ganhou e nem perdeu carga. As cargas apenas se modificaram, né, mudaram de lugar, se reorganizaram. Lembra que eu posso falar que essa minha esfera ela está polarizada, mas não está carregada, são coisas diferentes. E essa polarização ocorre justamente para poder cancelar o campo elétrico aqui no meio. Então perceba que essas cargas positivas e negativas acabam criando um campo no sentido contrário, igual a gente fez na aula da semana passada, né? Bem parecido. E esse campo elétrico no sentido contrário vai justamente anular o campo elétrico produzido pela carga aqui no meio. Por isso que você pode lembrar, decorar e simplesmente fazer o seguinte: se a minha esfera é condutora, dentro dela o campo tem que ser sempre nulo. Essa é a condição, uma das condições para o equilíbrio eletrostático. Você não precisava nem pensar em tudo isso. Caraca, professor, eu nunca ia perceber que ia rolar uma polarização.
Tudo bem, desde que você saiba o conceito. No equilíbrio, o campo elétrico dentro do condutor é sempre nulo. Então, aqui eu vou apagar, ó, dentro dele, nós teremos o campo sempre zero. Ele ficou polarizado, e isso foi justamente para anular o campo elétrico. Só terminando de apagar aqui. Professor, então as linhas de campo elas simplesmente desaparecem dentro do meu condutor esférico? Exatamente isso. Elas desaparecem e reaparecem aqui do lado de fora. Prontinho. Se eu fosse ser mais criterioso, eu poderia falar o seguinte. Aqui na região de dentro, o campo vai da carga positiva para essas cargas negativas aqui, ó. Lembra? Nasce na positiva e morre nas cargas negativas. E fora da esfera, eu tenho o campo produzido por essas cargas positivas, que vão de dentro para fora. Então, é como se o campo continuasse logo depois da esfera condutora. A gente chama isso aqui de indução total. Eu consegui fazer uma polarização completa da minha esfera, né? Eu induzi todas as linhas de campo a se anularem aqui dentro e continuarem em seguida, ok? Com isso, o item 1 está correto, né? Campo elétrico igual a zero. Dentro do condutor, ele fala que o campo elétrico será igual a zero dentro do condutor. Prontinho. Item 2 é ainda mais fácil, quer ver? Se uma carga elétrica positiva igual a Qzão for colocada próximo à face externa da esfera, então será induzida nessa face externa uma carga elétrica positiva de valor igual a Qzão. Então está aqui meu condutor de novo, né? Oco. E eu vou colocar aqui próximo dele uma carga positiva Qzão. O que acontece agora, gente? Essa carga positiva, ela vai também induzir cargas, né? Vai rolar uma polarização, só que vai ser assim, ó. Próximo a ela, eu vou ter cargas negativas, né? Mais atraindo menos. E do lado oposto, eu vou ficar com cargas positivas. Mas essas cargas aqui, ó, elas não vão ter obrigatoriamente o mesmo valor da carga Qzão. Eu posso dizer que desse lado teve uma indução de carga menos Qzinho e obrigatoriamente do outro lado uma indução de carga mais Qzinho. Nada me garante que as cargas induzidas aqui vão ser iguais à carga da minha partícula que foi aproximada, ok? Ao contrário do primeiro exemplo. Neste caso, sim. Neste caso, eu posso afirmar que toda essa carga negativa tem o mesmo módulo da carga central e toda essa carga positiva tem o mesmo módulo da carga central. Qual que é a diferença entre os dois? Aqui está rolando uma indução total. Aqui não seria uma indução total, ok? Sem contar que próximo à superfície, você induz cargas negativas e não positivas, como a questão está falando. Então, o item 2 está errado. Prontinho. Vamos para a próxima, para encerrar aqui essa aula de exercícios, hein? Questão 29, uma questão bem completa sobre condutores em equilíbrio, mas são condutores esféricos. Vamos lá. A questão fala que são duas esferas com raios diferentes. Esta esfera A tem uma carga de 3 microcoulombs, a esfera B tem carga de 2 microcoulombs, e aí são 5 afirmativas para julgar em certo ou errado. Afirmativa número 1, essa daqui já começa a dar uma tela azul, já começa a enganar alguns. Ele diz que, antes de conectar o fio, o potencial elétrico da esfera B é maior que o potencial elétrico da esfera A. O que é comum você pensar? Poxa, professor, a esfera B tem menos carga. Então, se ela tem menos carga, quer dizer que as cargas vão da esfera A para a esfera B. Vão de onde tem mais carga para onde tem menos carga. Isso não é verdade. Isso não é verdade porque a carga não vai se distribuir igualmente entre as duas esferas. Já que elas têm tamanhos diferentes, a carga não se divide de igual para igual. Então, você não pode bater o olho e sair falando assim, professor, na hora que eu ligar aqui o fio, as cargas vão de onde tem mais para onde tem menos. Você tem que primeiro descobrir quais são os potenciais. Então, vem comigo. Aqui eu vou fazer o cálculo do potencial da esfera A. Só jogar na formulazinha de potencial de esfera. O potencial da esfera A, constante, carga, sobre o raio dessa esfera. Então, fica 9 vezes 10 à nona, a carga de 3 vezes 10 a menos 6,
E o raio você vai colocar em metros, né? Vai ficar 0,1, que seriam 10 centímetros. Resultado, este potencial aqui vai ficar 270 vezes 10 a terceira volts. Então, já vou deixar anotado aqui, ó, que o potencial dessa esfera, potencial de A, é de 270 kV. Agora faz a mesma coisa para a esfera B. Potencial da esfera B. Isso que eu estou fazendo é antes de ligar o fio, tá? Antes de conectar as duas esferas. Mesma coisa. Potencial da esfera B, constante carga sobre raio. Então, fica 9 vezes 10 a nona. Carga de 2 vezes 10 a menos 6. E o raio dessa esfera é de 5 centímetros, 0,05. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 360 vezes 10 a terceira volts. Prontinho. Resultado, a esfera B tem um potencial de 360 kV. Com isso, nós já temos o primeiro item certo. Ele diz que o potencial da esfera B é maior que o potencial da esfera A. Por mais que ela tenha menos carga, na hora que você faz o cálculo do potencial que envolve os raios, o potencial da esfera B é maior. E com isso, aí sim você pode saber para onde que vai a corrente elétrica. A gente costuma fazer assim, ó. O lugar que tem um potencial maior, nós vamos dizer que é o polo positivo. E onde tem um potencial menor, nós dizemos que é o polo negativo. Professor, mas não faz sentido, porque ela tem carga positiva. Você falou que ela é menos. Não, presta atenção. O potencial é maior e menor. Então, os polos é um polo positivo e um polo negativo. Não porque este cara tem carga negativa, mas sim porque o seu potencial é menor. A mesma coisa numa pilha. Quando você pega uma pilha e vê lá a polaridade mais e menos, não quer dizer que o menos tem carga negativa, potencial negativo. É só porque um potencial é maior do que o outro, simples assim. Com isso, já responde o próximo item. Item 2. Ao se estabelecer a ligação, ou seja, vou fechar aqui essa chave, né? Vou ligar o fiozinho entre os dois. Surge no fio uma corrente elétrica dirigida da esfera maior para a esfera menor? A corrente sempre vai do maior para o menor potencial, e não é para quem tem mais, para quem tem menos carga. Então, eu sei que na hora que eu fechar o fio, vai passar uma corrente elétrica neste sentido, que a gente representa pela letra I, como se fossem as cargas positivas fluindo de B para A. Professor, mas carga positiva não anda ali pelo fio. Tudo bem, então você pode pensar que são elétrons indo no sentido contrário. Aí eu faço aqui um sentido contrário para mostrar o fluxo de elétrons. Mas como a questão fala de corrente elétrica convencional, é de onde tem maior para quem tem menor potencial, beleza? Então, item 2 está errado. Item 3. Após estabelecido o equilíbrio eletrostático, as esferas estarão carregadas com cargas iguais. Se são tamanhos diferentes, as cargas não se dividem igualmente. A gente acabou de fazer isso na aula teórica. Quem vai ter mais carga? A esfera maior, ok? Quanto de carga que ela vai ter a mais? Dá para fazer de cabeça. Se o raio dessa daqui é de 10 centímetros e a pequenininha tem raio de 5 centímetros, ou seja, se a relação entre os raios é de dobro e metade, a relação das cargas também será de dobro e metade. Ou seja, ao atingir o equilíbrio, a carga de B será o dobro da carga de A, ok? A carga de A, perdão, será o dobro da carga de B. Então, no item 3 já está errado. E agora a gente vai para o item 4 e 5. Vou apagar aqui, ó. Agora eu quero saber o que acontece no equilíbrio eletrostático. As cargas eram de 3 e de 2. Na hora que chegar no equilíb'io, essas cargas vão mudar. Agora eu vou ter uma carga que eu vou chamar de QA' e que eu vou ter uma carga que eu vou chamar de QB', ok? E os potenciais também vão mudar.
Justamente são os potenciais que definem o equilíbrio eletrostático. Eu vou ter um novo potencial para essa esfera, VA', e um novo potencial para essa esfera, VB'. E eu posso afirmar que no equilíbrio os potenciais têm que ser iguais. E o item 4 já está errado, né? Após estabelecido o equilíbrio, o potencial da esfera A será maior do que da esfera B? Não, pô. O equilíbrio é justamente quando fica igual. Então, vou anotar aqui, ó. Potencial de B' é igual ao potencial A'. Constante carga sobre raio, constante carga sobre raio. Já poderia ter usado direto aquela relação que nós encontramos na aula teórica, certo? Vou cancelar aqui as constantes. A proporção entre os raios de B, a proporção entre as cargas, né, de B e A, é a mesma razão entre os raios de B e de A. Se essa razão aqui vai dar 2, ou melhor, na ordem que eu coloquei vai dar meio, né? Aí você faz o produto cruzado, encontra que a carga de A tem que ser o dobro da carga de B. Isso a gente já sabia porque a esfera A tem o dobro do tamanho. Agora vamos ao princípio de conservação da carga. Uma esfera troca carga com a outra, mas a carga total do sistema não foi alterada. Então aqui, ó, conservação de carga antes e depois do equilíbrio. A carga depois tem que ser igual à carga antes. Ou seja, QA' mais QB' tem que ser igual a QA mais QB. Onde tem a carga de A, eu vou botar que é o dobro da carga de B. No equilíbrio já, certo? E as cargas de antes eram de 3 vezes 10 a menos 6 e 2 vezes 10 a menos 6. Resultado, 3 cargas de B é igual a 5 vezes 10 a menos 6. Quando você dividir, você encontra que a carga de B é de 1,666 vezes 10 a menos 6 coulombs. E com isso, como a carga de A tem que ser o dobro da carga de B, nós temos que a carga de A será de 3,33333 vezes 10 a menos 6 coulombs. O que torna o último item correto, né? Ele afirma que, após estabelecido o equilíbrio, a carga da esfera A será de aproximadamente 3,33 vezes 10 a menos 6. Correto. Olha, agora você vai fazer as outras questões da apostila. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode mandar para o nosso e-mail, tá? O nosso e-mail de dúvidas, que a gente responde o mais breve possível, tá? Não deixe de estudar. Tamo junto.